E eu estou aqui nesse momento ao vivo, às 11 horas e 46 minutos, com o pré-candidato da cidade de Barro Alto a prefeito, professor Álvaro Machado, ele que é o nosso convidado hoje. Pode abrir para ele também, para a gente já começar as entrevistas em relação a Barro Alto. Já falamos com a pré-candidata Adriana do Grimaldi, falamos também com o Geraldo Martins e hoje é a vez do pré-candidato professor Álvaro Machado para trazer a ideia dele, do que ele pensa para o futuro de Barro Alto como pré-candidato. Primeiramente, bom dia, Álvaro, um prazer receber. A gente é bom lembrar que você está sem máscara, nós estamos com um distanciamento de 1,5 m, 2 metros, para você expor os seus pensamentos. Bom dia. Bom dia, J. Silva, bom dia a toda a comunidade de Barro Alto. É um prazer muito grande e agradeço a essa oportunidade de estar aqui para a gente poder divulgar na nossa cidade de Barro Alto aquilo que a gente pensa e aquilo que é o mais real para a nossa sociedade, para construir uma sociedade justa e igualitária. A gente conhece você bem, você é professor lá na rede estadual de Barro Alto, foi vereador na cidade de Barro Alto e também já tentou algumas vezes se lançar a pré-candidato a prefeito de Barro Alto. E agora, com esse propósito, você está firme até chegar às eleições municipais, o seu nome chega até ao registro para ser candidato a prefeito, Álvaro? Ô Jota, vou falar um pouquinho aqui do porquê do pré-candidato, né? O pré-candidato Álvaro Machado. A pré-candidatura do Álvaro Machado surgiu de um anseio da sociedade, quando eu fui procurado por um grupo de pessoas da cidade, cujo objetivo era melhorar a nossa situação, para procurar para Barro Alto aquilo que realmente a sociedade estava precisando. O sonho de todo barroaltense, que é o desenvolvimento da cidade, o desenvolvimento de forma responsável, consciente e com seriedade. Então, eu venho aqui, diante de todos, dizer que a nossa candidatura é firme, consolidada, nós estamos com um partido forte, nós estamos no MDB, o partido está consolidado em Barro Alto, tem uma chapa completa de candidatos a vereadores e o nosso anseio, o anseio do grupo que quer lá em Barro Alto é uma mudança. Nós queremos mudar os nossos destinos. Nós queremos fazer uma coisa que seja diferente, uma trajetória nova, uma trajetória onde todos possam ter oportunidade e que Barro Alto venha a ser o destaque da cidade em toda a região. Pois Barro Alto cresceu muito economicamente, mas socialmente ela está um pouco aquém, está deixando a desejar. Então, hoje Barro Alto precisa, mais do que nunca, de um pré-candidato que venha atender o anseio do povo. E esse meu nome, ele está firme, sigo forte, rumo às eleições. De certa forma, eu quero deixar bem claro para toda a sociedade que a nossa pré-candidatura é consolidada, é baseada em princípios, é baseado nos anseios da sociedade. E isso é que nos move, que nos dá força para buscar um Barro Alto melhor. Quais são os projetos principais da sua pré-candidatura para a população de Barro Alto? A gente sabe que o senhor vem da área de educação. Quais são as principais propostas para a população de Barro Alto, o pré-candidato? O J. Silva, nós temos grandes desafios a enfrentar em Barro Alto. Um dos grandes desafios que nós temos que enfrentar em Barro Alto é preparar Barro Alto. Barro Alto precisa estar preparado, porque hoje Barro Alto é dependente de uma mineradora, de um ciclo de minérios, e nós sabemos que esse ciclo ele é finito. E quando esse ciclo acabar, Barro Alto tem que estar preparado para sobreviver. E até o momento, Barro Alto nada foi feito nesse sentido. E como nada foi feito, nós temos que começar a preparar Barro Alto, atraindo novas empresas, incentivando o empreendedorismo local, valorizando os talentos que nós temos. Eu que trabalhei com educação durante 30 anos, conheço muita gente com grande potencial, pessoas que têm e podem contribuir muito com Barro Alto e que até hoje não tiveram essa oportunidade. A educação de Barro Alto tem que avançar muito. A área da saúde nós precisamos melhorar, a habitação. Os desafios que existem, ele pode ser consolidado, porque hoje Barro Alto é uma das rendas per capita
mais bem do estado de Goiás. E essa renda per capita deve ser revertida em torno do povo, porque Barro Alto tem que ser a cidade modelo de acordo com aquilo que é a vontade da nossa população. O que o senhor falou para a gente aqui nesse momento? A gente sente que a atual gestão trabalha mais com o assistencialismo, com o imediatismo. O senhor já pensa no futuro de Barro Alto quando, por exemplo, a Anglo América terminar o seu ciclo de minério lá em Barro Alto? E como que o senhor vê a atual gestão do prefeito Luciano? Quais são os pontos positivos e também, é claro, que o senhor vê os pontos negativos? Bom, assim, o prefeito Luciano, todo mundo teve a sua oportunidade, ele também teve a sua oportunidade, ele já deu a sua contribuição para Barro Alto, já por 3 mandatos, isso a gente não pode negar, que a contribuição que ele tinha que dar, ele já deu, né? E o que nós estamos falando é que hoje é necessário dar oportunidade a outras pessoas. Nova mentalidade, novos rumos, uma maneira diferente de fazer política, uma política voltada para a sociedade. O assistencialismo ele existe. Nós somos a favor que se tenha uma assistência social consolidada, uma assistência social, mas que também tem uma geração de emprego para não causar uma dependência. Essa geração de emprego venha dar dignidade às pessoas, que eles possam caminhar com as suas próprias pernas. É esse o nosso sonho, é esse o nosso desejo de construir, de dar a nossa parcela de contribuição para que a sociedade de Barro Alto chegue no final de um mandato e diga, valeu a pena mudar. Foi realmente isso que queríamos e é isso que sonhávamos e é isso que nós vamos fazer. Eu fiz uma pergunta para o Geraldo, fiz uma pergunta para a Adriana em relação à atual situação da oposição de Barro Alto. Eu fiz a pergunta para a Adriana e também para o Geraldo Martins e vou fazer a mesma pergunta para o senhor. O senhor não acha que a oposição saindo 3 candidatos, por exemplo, o senhor, professor Álvaro, Geraldo Martins e Adriana, não enfraquece a oposição? E o senhor toparia, às vezes, conversar com o Geraldo, conversar com a Adriana, numa mesa para definir o melhor nome e sair aquele realmente que estiver na frente, por exemplo, das pesquisas? Ou o senhor está com aquele mesmo pensamento que o senhor falou há pouco, que dessa vez o senhor não abre mão, o senhor é cabeça de chave? Olha, o nosso grupo, o grupo das pessoas que defende Barro Alto, é um grupo que está pregando uma mudança, que quer uma renovação. Dessa forma, todo aquele que tiver a mesma convergência de ideias, que seja para o bem de Barro Alto, que esteja com as ideias voltadas para o nosso município, será bem-vindo. Nós estamos de braços abertos e podemos receber apoio de qualquer um deles que queira participar. Agora, depende se eles estão dispostos a trabalhar para o Barro Alto. Aqueles que estiverem dispostos a trabalhar para o Barro Alto, a ter uma convergência de ideias de que juntos nós podemos construir Barro Alto, sem dúvida nenhuma, será bem-vindo. Com relação ao enfraquecimento, eu vejo que a população hoje de Barro Alto está muito consciente. Ela está consciente, está preparada do valor e da importância que um voto representa na sociedade. E se esse voto hoje é representativo, a sociedade sabe mais do que nunca de que esse voto pode mudar a sua vida. E é baseado nesse voto que ele pode construir um Barro Alto melhor. E nesse Barro Alto melhor é que nós estamos colocando à disposição da sociedade. Agora, você viu o barulho aí da porta, a gente está trabalhando distanciamento, está trabalhando com estúdio aberto para ter uma refrigeração melhor, porque o Covid ele está complicado. Como que o senhor vê essa situação do combate ao Covid de Barro Alto? Está bem feito? O que necessita? Como o senhor vê o combate da atual situação da Secretaria de Saúde de Barro Alto em relação ao Covid? Eu gostaria de até dizer o seguinte, que as pessoas que trabalham na área de saúde hoje, para mim, são guerreiros. De uma coragem enorme, enfrentaram a pandemia dessa forma. Eu dou a eles o parabéns, mesmo de fundo do coração, pela atitude que eles tomam, pelo procedimento que eles fazem de estar ali no dia a dia, colocando em risco a sua própria vida para salvar a vida dos outros. Eu vejo a atuação das pessoas com muito amor, com muita dedicação, com muito carinho, e vejo que eles estão trabalhando com muito empenho para resolver essa pandemia da melhor forma possível. Dou a eles
todo o reconhecimento pelo esforço que eles têm feito para salvar a nossa comunidade dessa pandemia. Agora a gente vai fazer uma analogia rapidinho, um ping-pong, basicamente. Qual que é o projeto do senhor para a saúde? Olha, a saúde de Barro Alto ela pode ser referência. Nós temos um hospital que é um espaço físico bastante privilegiado e foi bem equipado lá durante o período da entrega com a parceria da Anglo América. Eu acho que a partir do momento que já tem uma estrutura física, é investir na estrutura da mão de obra e da tecnologia, desde o atendimento com a recepção até o médico, fazendo uma recepção calorosa, amorosa, de modo que as pessoas que chegam ali se sintam bem e possam ter o privilégio de estar tratando um centro de excelência. Agora a infraestrutura da cidade. Com relação à infraestrutura da cidade, Barro Alto precisa melhorar muito, né? Barro Alto precisa crescer e desenvolver na sua infraestrutura. Nós temos problemas de moradia, nós temos problema na malha asfáltica e nós temos problema na rede de esgoto que precisa ser resolvido. Agora na educação. A educação de Barro Alto sempre caminhou bem e sempre foi referência nos cursos que fizeram aqui. Nós temos, graças a Deus, muitos talentos, muitos jovens com muita capacidade. Nós temos um quadro bom de professores e esse quadro de professores precisa ainda se desenvolver. É lógico, nós precisamos alcançar cada vez mais e melhorar cada vez mais. Eu defendo a escola de tempo integral, eu defendo um polo EAD para que as pessoas possam se preparar dentro do nosso próprio município. Defendo que a qualificação e o crescimento das pessoas é que vai determinar o desenvolvimento da sociedade. Uma cidade não desenvolve se o povo não se desenvolver intelectualmente. Agora, falando em relação à parte da promoção social, o que tem no projeto do senhor? Na parte da promoção social que nós precisamos colocar para as pessoas, Barro Alto tem uma posição geográfica bastante privilegiada, muito próximo de Brasília, próximo de Goiânia, próximo da BR-153 e do Porto Seco. Então, Barro Alto tem um lago que pode ser um ponto de atrativo turístico para a cidade, né? Desde que ele seja bem tratado, urbanizado, para que as pessoas possam ter o seu lazer condizente. A criação, lógico, de um polo centro esportivo, onde possa atender toda a comunidade, principalmente as crianças, né? Para tirá-las da vulnerabilidade. E nós temos ainda o Lago Serra da Mesa, onde provavelmente, se for investido no nosso turismo, nós poderemos ter uma promoção muito grande nesse sentido. Agora, falando, já entrou na área esportiva, eu gostaria que o senhor tecesse mais comentário em relação à parte esportiva e também cultural para a gente fechar. Na parte esportiva de Barro Alto sempre foi um centro de, digamos assim, de gente, de pessoas que gostam de esporte. Começar da época que nós tínhamos o Lobeirão, do próprio estádio, dos times de futebol montados na cidade. A área esportiva, a criação de um centro poliesportivo se faz necessário, com a contratação de profissionais da área de educação física preparados para atender os jovens. Aqueles que estudam de manhã estarem fazendo alguma atividade esportiva na parte da tarde e aqueles que estudam à tarde estarem fazendo alguma atividade na parte da manhã. E, consequentemente, pode até surgir aí algum talento, mas o objetivo maior seria a promoção da sociabilidade desses jovens, para que eles possam crescer de maneira sadia, num ambiente sadio e preparando-se esse jovem para viver em sociedade. Agora, prefeito, o candidato a prefeito de Barro Alto, pré-candidato, gostaria que o senhor falasse dos apoios que o senhor tem em relação, para fechar, tanto familiar quanto também de partidos. Esse grupo, quais partidos o senhor conta e também famílias tradicionais de Barro Alto, se o senhor quiser falar. Hoje nós temos já 2 partidos políticos, o MDB e o Cidadania, que estão preparados. Já estamos preparados aí já com esses 2 partidos para estarem disputando as eleições. Nós temos aí apoio de boa parte da sociedade, das famílias de Barro Alto. Boa parte deles, aquelas pessoas que atuam de forma integrada com a sociedade de Barro Alto, eles estão procurando nos apoiar. Eu gostaria aqui de deixar bem claro para você, eu não quero estar citando os nomes das pessoas, até por uma questão de ética, de respeito que a gente tem com as pessoas, eu não gostaria de estar citando assim nomes. Evidentemente, eu acho que
não seria ético da minha parte. Não seria o momento também, né? Eu acho que também não seria o momento para estar fazendo isso, né? Então eu não gostaria de estar fazendo isso, mas nós temos hoje consolidado nomes de famílias tradicionais, nomes de famílias grandes, que sempre têm procurado, conversado com a gente e têm procurado debater o projeto. Tem procurado discutir com a gente quais os pontos positivos, quais os pontos negativos e tem nos ajudado muito, muito na construção de um plano de governo, porque esse plano de governo, veja bem, até na questão da transparência, a sociedade tem ajudado a gente. Hoje a sociedade diz, nós precisamos de um prefeito que seja transparente. Então a sugestão que eles têm dado para a gente, a criação de um conselho de administração, onde a própria sociedade vai estar junto com o prefeito olhando o que entrou, o que gastou e o que sobrou e onde vamos aplicar. E isso é muito importante, a participação da sociedade, porque a partir do momento que eles estarem participando, com certeza, juntos, nós construiremos um Barro Alto melhor. Juntos nós construiremos a sociedade que todo mundo sonhou, que era a chegada da grande mineradora, que Barro Alto fosse crescer, que Barro Alto fosse desenvolver. E é esse o objetivo que nós queremos para Barro Alto. Professor Álvaro Machado, pré-candidato à Prefeitura de Barro Alto, partido MDB, obrigado pela participação. A gente tem uma admiração grande pelo senhor, pela integridade que o senhor tem. A gente conhece o senhor há muito tempo e a gente sabe que Barro Alto vai ter uma grande disputa e que possa vencer o melhor. E obrigado por ter vindo aqui no nosso estúdio em Goianésia e conceder essa entrevista esclarecedora. Obrigado, viu? O Jota Silva, eu gostaria nesse momento de agradecer, te conheço há muito tempo, sei das suas qualidades, sei que você faz um jornalismo sério, isso para a gente é gratificante. Quando me falaram para estar aqui, eu fiquei muito satisfeito de estar aqui. Eu agradeço a você a oportunidade de estar tendo esse veículo de comunicação para a gente falar com muitas pessoas daquele projeto que a gente sonha para Barro Alto. Espero que tenha outra oportunidade para a gente estar discutindo e conversando a respeito. Muito obrigado. Sempre a gente vai estar debatendo aqui as cidades da nossa região. Obrigado, então, ao pré-candidato, o professor Álvaro Machado.